Olá, esse é o MT Sesc TV, seu encontro diário com o Sesc Mato Grosso na telinha da TBO. O programa de hoje é dedicado à educação. E por falar nisso, já tem um convite muito especial para você. Fique agora com Além do ABC. O que seria a moral? E existe mais de um tipo de moral? Bom, para a filosofia, sim, existe. Para a gente começar então, vamos falar aí de 3 tipos de moral. Começando então por essa moral kierkegaardiana, moral aí do filósofo Kierkegaard, que ele fala primeiramente aí dessa moral do herói. Bom, para saber um pouquinho dessa moral do herói, não é muito difícil, a gente não precisa ir muito longe, afinal de contas o cinema hoje em dia é praticamente só filme de herói. E aí a gente tem, por exemplo, os filmes de todos os heróis, aqueles heróis mais certinhos, tá? Digamos assim, que seguem as coisas como deveriam ser, né? Como, por exemplo, vamos pegar aí o Superman, né? O Superman, que é aquela pessoa que está sempre muito preocupada com o que a sociedade, e eu vou deixar bem específico, a sociedade americana entende do que é certo, o que é errado, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. E ele segue esses princípios à risca, né? Ele é uma pessoa moralmente correta e sim, ele se importa e não se importa pouco, ele se importa muito com o que a sociedade vai entender com o que ele fez de certo ou errado. E ele tenta justificar. Se vocês assistiram aí, por exemplo, o filme Batman vs Superman, vocês devem lembrar aí da icônica cena em que ele vai para o tribunal, né, do júri ser julgado, e, ironicamente algemado, né, sendo que ali é como se fosse um pedaço de papel prendendo as mãos dele. Na verdade, ele está ali preso não pela algema, ele está preso pelos princípios morais estabelecidos na sociedade americana. Ou seja, a moral do herói de Kierkegaard é aquela moral que nos prende aos princípios e aos conceitos sociais, independente de qualquer coisa. Não importa se a gente está algemado ou não, não importa se a gente está sendo visto ou não. A prisão aos conceitos do que deve ou não deve ser feito não está no físico, a prisão está na mente. Essa, para Kierkegaard, é a moral do herói. Também temos a moral do herói trágico. Como assim o herói trágico? Bom, é aquele herói que às vezes é um pouco oposto ao do herói, que eu acabei de falar. Ele, no sentido de que ele também está sob o olhar do julgamento das pessoas, o olhar do julgamento da sociedade, o olhar do julgamento legal humano, mas ainda assim ele não se importa muito com isso, ele não segue os princípios morais tão fortemente como o herói. Ele segue mais os princípios éticos, aquilo que ele acredita que é importante, que é interessante. A gente tem como exemplo disso também dentro dos heróis ali o Batman. Como assim o Batman? O Batman é um herói trágico? Ele não é um herói? Não. O Batman, por diversas vezes, a gente lembra que a sociedade não vê exatamente como uma boa pessoa. Ele é uma pessoa que às vezes pode ser visto de uma maneira problemática pela moral. A moral estabelecida não vê muitas das vezes o Batman como alguém positivo para a sociedade. A gente vê isso também no mesmo filme Batman vs Superman, em que o herói ele é tido de uma maneira um pouco dúbia ali pela sociedade como alguém que será que está fazendo a coisa certa. As pessoas questionam isso o tempo inteiro, né? No próprio filme Batman, Cavaleiro das Trevas também, a gente percebe que a sociedade observa o protagonista ali com um pouco de desconfiança se será mesmo que ele é um defensor da moral ou ele é simplesmente um justiceiro, ou seja, faz aquilo que ele acredita ser certo. E o Batman, sim, ele tá mais para esse justiceiro mesmo, porque ele acredita, ele faz as coisas de acordo com os princípios éticos, ou seja, aquilo que parte da análise dele em relação à moral estabelecida, mas ele entende que a moral estabelecida muitas das vezes é falha, né? Ele entende que a sociedade pode errar
E é justamente aí em que ele entra com os princípios éticos para poder dar aquelas pequenas correções que existem, aquelas possíveis correções que existem que é possível fazer na sociedade. Então, o Batman seria ali aquele herói trágico, porque muitas das vezes ele vai ser visto como alguém negativo, mas ele não se importa muito com o julgamento que é feito em relação a ele. Afinal de contas, ele acredita que ele está fazendo a coisa certa segundo as análises dele em relação à moral estabelecida na sociedade em questão. Agora indo aí para um princípio moral um pouco diferente e que aparentemente não faz muito sentido, mas logo vocês vão entender, que seria a moral do cavaleiro da fé. Como assim o cavaleiro da fé? É aquele que coloca o que ele acredita acima do que ele acha correto ou acima até do que a sociedade acha correto. Ou seja, ele coloca o que ele acredita na frente dos princípios morais e na frente até mesmo dos princípios éticos. Ele coloca na frente daquilo que ele acredita ser certo. Tem duas maneiras de exemplificar isso. Kierkegaard, ele cita como exemplo Abraão, né, quando Deus fala que ele deve sacrificar o filho dele em nome de Deus. Aí quando está prestes a sacrificar o filho dele, ele decide parar por ali. Kierkegaard, Deus fala para interromper que ele acredita ali na fé, né, de Abraão, então ele pede que ele não precisa mais sacrificar o filho dele, ele abraça o filho dele, chora e tudo mais. Esse é o exemplo ali que Kierkegaard dá. Mas um exemplo bem moderno disso, de alguém que também é um cavaleiro da fé e que faz aquilo de acordo com o que acredita, acima dos princípios morais e acima até mesmo dos princípios éticos, seria o próprio Thanos. Sim, o Thanos ali dos Vingadores. Por quê? Existe aquela cena icônica, né, que marcou ali Vingadores Guerra Infinita, em que Thanos está ali com a sua filha adotiva Gamora, ali para poder... Ele precisa pegar a joia da alma. E para pegar a joia da alma é exigido um sacrifício. Sem o sacrifício, ele não consegue ter a joia da alma. Naquela cena, Thanos vai até o penhasco ali, né, para conseguir a joia da alma com a sua filha Gamora. E em um diálogo com a sua filha, ele chora. E ao contrário do que muitas pessoas às vezes assistiram ao filme e imaginou que aquelas lágrimas seriam lágrimas de crocodilo, na verdade não. Thanos estava sendo bem sincero, ele estava chorando de verdade, ele estava realmente triste, e não era algo que ele acreditava ser certo. E obviamente, eu acho que eu nem precisava citar isso, também não é algo que eu acho que nenhuma moral estabelecida no mundo iria achar certo matar a própria filha. Mas mesmo sob lágrimas, mesmo chorando muito, ele decide fazer aquilo que ele acreditava ser certo, até mesmo... segundo a fé dele, até mesmo acima dos princípios éticos dele, porque eticamente falando ele não acreditava que aquilo era certo. A prova disso são as lágrimas que ele solta, né, que ele chora de verdade. É curioso que a própria filha dele questiona, ela fala, né, nossa, você tá chorando, sério isso? Mas as lágrimas dele não são falsas, é verdade, ele tá muito mal, muito triste pelo que ele tá fazendo. Quando ele puxa o braço da Gamora, você vê na expressão facial do Thanos a dor que ele está sentindo. Ele está realmente se sentindo muito mal pelo que ele está prestes a fazer. Mas é aí que está a moral do Cavaleiro da Fé de Kierkegaard. A crença dele, a fé dele está acima até mesmo do que ele mesmo acredita e o que as pessoas acreditam, então, né, muito menos. E eles vai lá, pega ela, joga pelo penhasco e consegue aquilo pelo que ele tanto acreditava ser certo fazer, pela existência dele, porque conseguir todas as joias da alma para poder acabar com a metade da vida do universo estava acima até mesmo do que ele acreditava ser certo ou errado. Era um princípio de fé, acima do que ele acreditava ser certo. Então ele tomou aquela atitude porque o Thanos era um cavaleiro da fé ali meio deturpado, é claro. Mas sim, era um cavaleiro da fé. Bom, gente, então é isso. Esses aí são 3 princípios morais estabelecidos aí por Kierkegaard e como ele acreditava ser os princípios morais. Mas aí eu pergunto para você, qual desses princípios morais você acha que se encaixa melhor?
E aí, em quais desses princípios morais você acha que se encaixa melhor? Conte pra gente acessando as redes sociais do Sesc Mato Grosso. Nós vamos agora para o intervalo comercial, mas já voltamos. Estamos de volta e agora você confere a importância da divulgação científica e logo em seguida tem Clube do Livro. Olá, bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Nós vamos falar sobre divulgação científica. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Então, divulgação. O que é divulgar? É colocar as pesquisas, as ideias em divulgação para o maior número de pessoas. A gente pode divulgar em inúmeros lugares, de formas tanto em papel, em jornal, e hoje muito utilizado na internet, nas mídias sociais, nos blogs, nos canais de YouTube, por exemplo. O que é então ciência? Ciência são pesquisas realizadas por diferentes grupos de pessoas que estudam inúmeras coisas de tecnologia, da natureza, nas áreas de medicina, por exemplo, de enfermagem, de mecânica. Então, as ciências são diversos conhecimentos atrelados em prol de um objetivo. Então, a divulgação científica busca trazer dados e conhecimentos numa linguagem acessível para as pessoas compreenderem, ou seja, popularizar a ciência. Então, há uma mudança de linguagem, uma popularização. Não vou dizer que é uma linguagem pobre, não é isso que estou dizendo, mas é uma determinada forma da gente conseguir atingir as pessoas a entenderem determinados contextos que diz respeito à realidade dessas pessoas e que elas possam compreender. O que é isso que eu estou dizendo então? Eu vou ler para vocês um trecho de uma reportagem de divulgação científica. Por exemplo, um menino, um paulistano de 5 anos, fez uma pergunta: por que o coração bate? E aí, uma professora respondeu a partir de um texto de divulgação científica. E ela vai falando: a batida do coração tem um simbolismo todo especial. Ela significa vida, amor, paixão e ansiedade. Mas quando Pedro Henrique, que é este menino de 5 anos, pergunta por que o coração bate, a resposta precisa ser reduzida a uma explicação biológica. Então nós estamos partindo para a questão biológica. Então a gente entende que o coração tem diversos vieses artísticos, psicológicos, né, dos nossos sentimentos. Mas aqui a professora então começa a embasar em seu artigo de divulgação científica no contexto biológico para responder à questão do Pedro Henrique. Então, ela continua: vamos começar pelo coração já pronto e depois voltamos para o início, quando o nosso corpo ainda estava se formando. O coração é uma estrutura complexa, uma obra-prima que tem 4 câmaras, 2 átrios que recebem o sangue do corpo e o repassam para 2 ventrículos, que então bombeiam o sangue para os grandes vasos. E ele produz seus próprios impulsos. Suas batidas são controladas por sinais elétricos que se espalham pelas células das câmaras cardíacas. Os átrios se contraem primeiro, para depois contrair os ventrículos, e assim surge a batida que a gente conhece. E aí, esse artigo, a professora continua explicando dessa forma. Então, é óbvio que se nós pegarmos uma pesquisa da área da medicina, nós vamos entender o coração de uma forma muito científica, com nomes muito científicos, que eu vou dizer que só os pares conseguem entender, ou seja, médicos conversando com médicos, muitas das vezes.
Então, essa forma de escrita nos permite uma aproximação das pesquisas, uma aproximação do que vem sido desenvolvido e também do conhecimento, nesse exemplo, no nosso próprio corpo, que é tão importante para nós. Então, os textos de divulgação científica, eles nos permitem conhecer as pesquisas, ter uma outra linguagem, acessar, que a gente possa acessar enquanto cidadãos os conhecimentos que são produzidos e que assim a gente pode tomar consciência e escolher que caminho seguir para a ciência, para a tecnologia, para o nosso bem-estar na nossa vida. Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com uma questão muito importante, que são as fake news, ou seja, notícias falsas que circulam pela mídia. Hoje, se a gente pensar na interatividade da internet, é um movimento muito rápido. As informações elas circulam de maneira muito rápida. Então, de que forma a gente receber um conteúdo e saber então que é verdade? Para isso, nós precisamos checar a nossa fonte, entender de onde vêm esses dados, quais pesquisas foram realizadas, para a gente conseguir perceber se aquele assunto nos diz respeito à nossa vida, à nossa tomada de decisão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de uma forma mais eficaz e efetiva. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com essas notícias falsas e até mesmo repassar essas informações falsas. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma empresa elaborou um equipamento dizendo desintoxicar o nosso corpo, fazer um famoso detox do nosso corpo pelos pés. E eles afirmavam que nossos pés tinham uns poros que dilatavam e que conseguiam desinflamar o nosso corpo. Então esse equipamento, as pessoas colocavam os pés dentro desse equipamento e tinham que jogar uma solução de sal na água em que ficava esse equipamento. Com o passar de 15 minutos da pessoa utilizando o equipamento com aquele líquido, o líquido ficava escuro. Então as pessoas pensavam, nossa, realmente está fazendo efeito. Eu estou desintoxicando pelos pés, a água está saindo escura. E aí isso virou uma febre nos Estados Unidos. Todo mundo queria comprar esse tal equipamento que falava, que dizia, que prometia uma desintoxicação. E aí então os pesquisadores foram estudar o que era esse equipamento tão famoso, que na academia, ou seja, nas universidades, ninguém tinha ouvido falar ainda. Então, os grupos de pesquisadores abriram esse equipamento e perceberam que dentro deles tinham vários pregos e que naquela solução, naquele líquido que falavam para as pessoas colocar sal, o sal passava por entre esses pregos e oxidavam os pregos. E em 15 minutos começava a soltar o ferrugem na água. Ou seja, o equipamento ia se deteriorando, se próprio deteriorando, e vendia uma informação de que estavam desintoxicando as pessoas. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nos são colocadas, colocando umas falsas realidades para nós. Então, o que é muito importante dentro da divulgação científica? Olharmos a fonte de dados, de onde as pesquisas vêm, como são realizadas, que dados são esses, se foram pesquisas realizadas com as pessoas, quais os resultados e de que formas e maneiras isso pode prejudicar ou melhorar a minha qualidade de vida. Então, a divulgação científica é muito importante da gente estar inteirado nela. Muitas vezes a gente não sabe que tem esse nome, mas nós estamos imersos a esse movimento de divulgação científica. Importante aos grupos de pesquisadores e pesquisadoras promoverem o exercício
D. Além de publicarem seus artigos e suas pesquisas em revistas reconhecidas nacional e internacionalmente, também pensar na popularização das suas pesquisas, ou seja, como as suas pesquisas vão influenciar na vida e no cotidiano das pessoas, o que é o mais importante, trazer as pesquisas voltadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Esse foi mais um Além do ABC, até a próxima! Olá, eu sou a Débora Veiga e estamos começando mais um Clube do Livro. E hoje eu trouxe a história A Bisa Fala Cada Coisa, da Carmen Lúcia Campos, com ilustrações da Marília Bruno, da editora Panda Books. Vamos começar? Minha Bisa fala umas coisas estranhas. Suas palavras são fáceis e conhecidas, mas deixam minha cabeça cheia de dúvidas. A Bisa diz que tem uma pinta na boca do céu. Será que o céu da boca tem estrelas e cometas? Ela sempre reclama de dor na batata da perna. Será que é de tanto comer batata frita? Quando corro na sala, ela me chama de pé de vento. Será que o vento lava o pé ou tem chulé? Cuidado com o braço do sofá, pode quebrar, ela me avisa. Será que dá para engessar o braço quebrado do sofá? Quando se olha no espelho, ela diz que as maçãs do rosto estão sem cor. Será que as maçãs do rosto são vermelhas ou verdes? Às vezes, ela sente dor na boca do estômago. Será que a boca do estômago usa batom? A Bisa compra remédio para a raiz do cabelo e para a planta do pé. Será que ela está virando uma árvore de ponta cabeça? A Bisa passa creme no rosto para tirar os pés de galinha. Será que ela vai pôr os pés de galinha na canja? Ela fala que gosta muito de um dedo de prosa com as amigas. Será que o dedo de prosa tem unha grande e usa esmalte? A Bisa conta que quando era moça, vivia com o pé na estrada. Será que nunca foi atropelada nem levou multa? Sempre que se lembra do Biso, sente um nó na garganta. Será que ela engole o nó e por isso ninguém vê nada? Quando fica nervosa, avisa que o coração está saindo pela boca. Será que não é perigoso? E se ela engasgar? Adoro quando a Bisa fala que sou a menina dos olhos. Aí nem precisa de explicação. É amor e pronto. Esse é o livro A Bisa Fala Cada Coisa. Gostaram? Esse livro está disponível para você pegar emprestado na biblioteca do Sesc Arsenal, que fica aberta de terça a sábado, das 14 às 21 horas. Até o próximo Clube do Livro. Quem aí lembra que no início do programa eu prometi um convite especial? Chegou a hora! O diretor do Sesc Senac Mato Grosso te convida para participar do primeiro Congresso de Educação do Sistema Comércio, que vai discutir
a Educação 5.0. Nós estamos aqui para convidar todas as pessoas que atuam na educação aqui no estado do Mato Grosso a participar conosco do primeiro Congresso de Educação do Mato Grosso. A FEComércio, através do SESC e do SENAC, promove o primeiro Congresso Mato-Grossense de Educação. É um evento único no estado, serão mais de 20 horas de programação contínua, 6 salas de oficinas com mais de 15 oficinas diferentes, com diversas empresas voltadas para a educação. O objetivo desse congresso é, neste momento de retomada da educação presencial, podermos discutir com profundidade a educação 5.0. Muito já se falou no mundo todo em educação 4.0, a tecnologia disponível, como se levar tecnologia para dentro das salas de aula. E agora, num novo momento mundial, se discute a educação 5.0, ou seja, como fazer com que as pessoas utilizem a tecnologia, mas continuem sendo seres humanos, continuem tendo o aspecto humano da educação. Não basta apenas robotizarmos a educação. Vamos utilizar ao máximo sempre a tecnologia, mas sem esquecer que a tecnologia não é o mais importante. A tecnologia é ferramenta. O mais importante é o professor, é o aluno, é o instrutor, é o relacionamento do processo educacional. E para isso, serão diversos orientadores, diversos palestrantes que estarão conosco. Temos gente do nível de Débora Garofalo, Marcos Meyer, Vinícius Guzmão, Rodrigo Mendes, que estarão esses 2 dias conosco, em mais de 20 horas de palestras, de debates, numa grande mesa de discussão, disponível para todos os professores, orientadores e pessoas que de alguma forma atuam na educação do Mato Grosso, que poderão nos visitar, acompanhar todas essas palestras, conhecer o que tem de mais moderno na educação, com este olhar 5.0 para a educação, tanto formal quanto profissionalizante. Isso acontece nos dias 14 e 15 de julho, lá no Centro de Eventos do Pantanal. A gente está de portas abertas para, junto com vocês, discutir um novo processo para a educação, para a nossa sociedade matogrossense. Aguardo todo mundo lá.